certinhos da entrevista? Tá. O meu nome é Luiz Eloy, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. Eu sou advogado, né? E atualmente eu estou cursando pós-doutorado aqui na França. E sou advogado especialmente da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tá certo, doutor. Eu já estou gravando, então, essa entrevista. Deixa eu aparecer aqui na tela para todo mundo. O doutor Eloy, ele está conversando com a gente porque ele é um dos advogados, né, que está assessorando aí a APIB numa ação no Supremo que pede para o governo federal fazer alguma coisa para evitar que a população indígena morra, né, seja afetada, viva aí um genocídio durante essa pandemia de coronavírus. Eu queria começar, doutor, pedindo para você explicar o que é a APIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Qual que é o trabalho que é feito nessa instituição? Então, a APIB ela foi organizada, né, e pensada pelas lideranças indígenas brasileiras, e ela é uma instância que congrega as principais organizações indígenas regionais do Brasil. Dentre elas, a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a ARPIN-Sudeste, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, a ARPIN-Sul, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, a Comissão Guarani-Virupá, que reúne os povos ali do litoral, né, brasileiro, e também o Conselho do Povo Terena e a Tiguaçu Kaiowá-Guarani. Então, essas 7 maiores organizações indígenas regionais, elas formam juntas, né, a APIB, que é essa instância de organização indígena que é voltada para fazer a defesa dos direitos dos povos indígenas no contexto brasileiro. Certo. Por que vocês decidiram entrar com essa ação, né, que é uma DPF lá no Supremo, foi apresentada essa segunda-feira, ontem, né? E queria também que explicasse aí para o pessoal entender o que é uma DPF. Ok. A DPF, né, a Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma ação prevista na Constituição Federal e ela é utilizada sempre que uma ação ou omissão do Estado brasileiro estiver violando algum preceito fundamental, como, por exemplo, o direito à vida, por exemplo, o direito à saúde, por exemplo, o direito à dignidade da pessoa humana. Então, essa é uma ação cabível diretamente do Supremo e são poucos os legitimados que podem, né, propor essa ação. Dentre elas, né, o PGR, o partido político, a mesa do Congresso Nacional, né, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e entidades com representação nacional. Então, nós resolvemos entrar com essa ação em nome da APIB justamente para ter essa legitimidade, né, dos povos indígenas irem bater a porta do judiciário diante da sistêmica omissão do governo federal e implementar medidas sanitárias que visem proteger a vida dos povos indígenas. Essa ação ela tem um simbolismo muito forte, porque durante muito tempo os povos indígenas foram considerados tutelados, inaptos para as práticas dos atos da vida civil. Apenas com a Constituição de 88, os índios, suas comunidades e organizações obtiveram o que nós chamamos de capacidade civil e capacidade para falar por si próprio, né? Então, é a primeira vez que a APIB está indo, né, ao judiciário em nome próprio, defendendo o direito próprio e por meio de advogados indígenas próprios. Então, para nós, isso tem um simbolismo muito forte. E nós convidamos justamente os partidos aliados, né, e que são mais afeitos à questão indígena, para estar assinando junto conosco essa petição para demonstrar ao judiciário a gravidade do que está acontecendo no Brasil, né? A pandemia, o vírus está avançando sobre as terras indígenas e nós temos um número muito grande de indígenas já mortos, né? O levantamento da APIB foi atualizado até o dia 28 de junho, aponta para 308 mortos, 9.414 indígenas infectados e 114 povos atingidos, né? E mesmo diante deste cenário, não há, por parte do governo federal, nenhuma medida concreta
que vise socorrer os povos indígenas. A nossa maior preocupação também são em relação aos povos isolados e de recente contato, que nós sabemos que ainda existe no Brasil. Além dos 305 povos registrados pelo último censo do IBGE, o Brasil tem também 114 grupos isolados. Então, são grupos que estão em suas terras e que não querem manter nenhum tipo de contato e que estão sendo ameaçados, né, e correm o risco concreto de genocídio, porque nós observamos que durante a pandemia houve um aumento muito grande de invasão nas terras indígenas, especialmente por garimpeiros ilegais e também por madeireiros ilegais. Então, a nossa preocupação é justamente isso. Essa era outra dúvida. Você está assinando hoje na Folha, não se lembra se é hoje ou na Folha de ontem, um artigo Hoje. que fala da ação, isso, de hoje, perdão. Vou deixar disponível para o pessoal ter acesso aqui nos comentários também. E nesse artigo você comenta justamente de como, dessa invasão, né? Eu queria entender como que o vírus foi parar, para o pessoal também entender, nessas comunidades mais isoladas. O que deveria ter sido fiscalizado e o que não foi fiscalizado, né? Perfeito. A nossa ação ela é subsidiada em documentos técnicos, né, que foram fornecidos tanto pelo ISA, pelo Instituto Socioambiental, que mantém há muitos anos o monitoramento sobre as terras indígenas por meio de sistema de satélites, né? Um próprio levantamento da OPI, que é o Observatório dos Povos Indígenas Isolados, e também pelos relatórios da Fiocruz, né, que tem ali um núcleo específico voltado para o estudo da saúde indígena. Esses relatórios técnicos eles apontam que na medida em que essas pessoas, né, esses agentes externos às terras indígenas, eles adentram as terras indígenas, eles estão levando o vírus, né? E nós sabemos que estes povos eles têm uma vulnerabilidade muito grande, tanto do ponto de vista epidemiológico, né, mas também do ponto de vista demográfico, territorial e político. O último relatório publicado pela Fiocruz, pelos pesquisadores da Fiocruz, apontam que somente na terra indígena Yanomami existem mais de 20 mil garimpeiros ilegais, né? E que a presença desses agentes externos coloca de início em risco pelo menos 5 mil Yanomamis, que são justamente aqueles que estão mais próximos, né, das comunidades mais próximas das áreas que estão sendo exploradas ilegalmente pelos garimpeiros. Então, além de ter esse fator da invasão, né, que já é muito grave, porque são terras que são demarcadas, consolidadas, homologadas, você tem também essas incursões que levam também este risco grave, né, nesse contexto de pandemia. Eu queria ver se, na sua opinião, doutor, mais uma vez, nesse caso, a pandemia só está escancarando aí, expondo um problema que já existia antes, né? No caso, seria essas invasões e falta de fiscalização e cuidado com as terras já demarcadas, é isso? Exatamente. Isso são problemas recorrentes, né? Há muitos anos, por exemplo, os Yanomami já estão denunciando esses garimpeiros que estão em suas terras, né? Mas o que nós observamos é que durante a pandemia houve um aumento muito grande do desmatamento, né? Houve um aumento muito grande da presença desses invasores. E o Estado, em vez de implementar medidas que protegem essas terras e a vida dos povos indígenas, acabou legislando na contramão, né? O exemplo disso é uma instrução normativa que foi publicada pela Fundação Nacional do Índio no dia 22 de abril, em plena pandemia, a instrução normativa número 9, de certa forma, fragilizando toda essa proteção jurídica que as terras indígenas elas têm. Como, por exemplo, regularizando, né, a declaração de limites das terras indígenas. E essa instrução normativa, editada este ano, passou a desconsiderar, por exemplo, terras que estão apenas em estudos ou que estão apenas com restrição de uso. E nós sabemos que tem muitas terras indígenas que ainda não estão demarcadas e homologadas e que têm a presença, né, dos indígenas isolados, então essas terras estão totalmente desprotegidas.
Então, os nossos pedidos eles estão focados justamente isso. Numa primeira parte, a gente está pedindo ao Supremo para que determine que a União implemente medidas de proteção sanitárias, quer dizer, são barreiras sanitárias, e aí nós apontamos 31 terras indígenas que nós entendemos que estão extremamente vulneráveis. Essas 31 terras indígenas estão na região da Amazônia brasileira, né, e que tem a presença de indígenas isolados ou de recente contato. A principal ação seria essa de criar barreiras sanitárias nessa comunidade. Tem outros pedidos que você queira comentar aqui para a gente? Claro, esse é um primeiro pedido, né? A colocação dessas barreiras sanitárias nessas terras indígenas com a presença de indígenas isolados, mas nós pedimos também a determinação da retirada imediata de invasores de 7 terras indígenas, que são terras homologadas, que são terras que não têm questionamento judicial, que, portanto, a presença dessas pessoas não indígenas lá é ilegal. Então, tem todo um arcabouço, né, jurídico que permite o deferimento dessa medida, como, por exemplo, a terra indígena Yanomami, que foi demarcada no final da década de 80, inclusive, a terra indígena Caripuna, em Rondônia, a terra indígena Urueu-Auau, também, a terra indígena Caiapó, terra indígena Araribóia, no Maranhão, que inclusive foi palco de vários conflitos nos últimos meses, que resultou na morte de lideranças Guajajara, a terra indígena Munduruku e a terra indígena Trincheira Bacajá. Essas 7 terras indígenas, e a gente demonstra isso na petição, elas são terras consolidadas e que estão com a presença, né, de invasores. E aí nós fazemos essa comprovação a partir do relatório do Instituto Socioambiental, que tem as imagens via satélite, esse monitoramento técnico. Então, nós pedimos a imediata retirada desses invasores. E são invasores ilegais, não são pequenos proprietários, não são pessoas que estão ali na terra indígena e que não tem para onde ir, né, porque poderia haver esse questionamento. Não, são simplesmente madeireiros e garimpeiros que estão ilegalmente nesses territórios e que, portanto, não deveriam estar ali. Um outro terceiro pedido, que também é fundamental, é uma determinação que nós pedimos que o subsistema de saúde indígena, que é gestionado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, passe a atender todos os indígenas indistintamente. Porque o que nós estamos observando é que a Secretaria Especial de Saúde Indígena não está atendendo, por exemplo, os indígenas que estão em contexto urbano, fora de suas terras demarcadas. E nós sabemos que o Brasil tem uma realidade muito grande de indígenas que estão fora, sim, de suas terras, ou estudando, ou trabalhando, ou que resolveram viver já nas comunidades urbanas que nós sabemos que existem, né? Então, nós entendemos que essa negativa no atendimento, na prestação de auxílio a esses indígenas, é, de certa forma, um racismo institucional. Então, nós estamos pedindo para o Supremo uma determinação, porque esse racismo atinge em cheio os indígenas, especialmente que vivem na região sudeste do país, na região nordeste, na região sul, que são indígenas de outros contextos e outras realidades, né? Só para entender, doutor, qual que é a justificativa da Secretaria Especial de Saúde Indígena para fazer essa distinção no tratamento? A justificativa é que eles só podem atender indígenas que estão dentro das terras indígenas, né? É uma justificativa totalmente ilegal, inclusive já há um bom tempo eles vêm fazendo isso, tanto é que em 2014 a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal emitiu o enunciado número 9, determinando que a CESAI atenda indistintamente os indígenas. Porque, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, que ainda estão sem a demarcação de suas terras, estavam sendo turbados, né, do atendimento médico, porque não estavam em áreas regularizadas, eles estavam sim em áreas de retomadas, em áreas de conflito. Então, isso é um problema também que já vem há muito tempo e que, é lógico, a pandemia vem, na verdade, escancarar essa faceta mais perversa do subsistema de saúde indígena que está dentro do SUS, né? Uma outra questão que nós pedimos
é que o Supremo determine que o Conselho Nacional de Direitos Humanos elabore, né, com o apoio da Fiocruz e com o apoio do GT de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, um plano, né, de enfrentamento do Covid-19 para os povos indígenas. Aí, com a participação dos povos indígenas, né? Então, a PIB quer que o Conselho Nacional de Direitos Humanos encabece isso, porque nós entendemos que o CNDH é uma instância, né, do Poder Executivo, criado por lei, e que é também composto por representação tanto do governo quanto da sociedade civil. Então, nós entendemos que é um espaço democrático em que nós, povos indígenas, podemos ter um mínimo de diálogo e participação. Então, nós pedimos que o Supremo determine também a elaboração desse prazo, desse plano, e que seja feito num prazo de 20 dias. Né? Então, isso é fundamental para o enfrentamento e a adoção de medidas voltadas para os povos indígenas. E, por fim, né, a gente pede que esse plano seja homologado pelo ministro relator e que, ao final, também o CNDH ele faça também o monitoramento do cumprimento dessas medidas sanitárias voltadas para os povos indígenas. Esse plano, ele vai constar nesse plano todos esses pontos que você colocou aqui para a gente? Tem outras medidas que você queira destacar? Ou ele ainda seria, o corpo dele ainda seria discutido por essas partes que você citou aí? Exato. Na verdade, é um plano que ainda vai ser construído, mas nós, enquanto a PIB, nós já temos uma proposta, né? No início de maio, dia 8 e 9 de maio, a PIB realizou a primeira Assembleia Nacional da Resistência Indígena, que foi feito inclusive no formato online, mas contou com a participação de várias lideranças indígenas e especialistas da área da saúde. E nós, a partir da oitiva, né, das dificuldades enfrentadas pelas lideranças indígenas que estão lá na base, na ponta, nós captamos, né, nós capturamos essas demandas, e a partir dessas demandas, em diálogo com os pesquisadores, especialmente da Fiocruz, nós já temos vamos dizer assim, uma minuta preliminar. É lógico que isso vai estar aberto à contribuição de todos aqueles que participam, né, da CNDH, inclusive, especialmente os órgãos do governo. Né? Nós queremos que isso seja um plano executável e que, né, traga essas medidas emergenciais para a proteção dos povos indígenas. Certo, doutor. De maneira geral, a que vocês atribuem essa falta de planejamento ou essa inação do governo federal em relação aos povos indígenas na pandemia? Porque, assim, Olha, de um jeito, a gente sabe que a gente vem ouvindo notícias da pandemia desde o final do ano passado, começo do ano, né? Não é como se a gente não tivesse tido tempo de se preparar para isso, concorda? exatamente. O Brasil, infelizmente, a nível mundial, né, está sendo um péssimo exemplo em como se comportar nesse tipo de situação. E nós, povos indígenas, ficamos muito preocupados porque nós estamos né, sob um governo declaradamente anti-indígena. Né? Quer dizer, é público e notório que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito prometendo não demarcar nenhum tipo de terra indígena e quilombola. Então, a gente já tinha essa previsão de que seria um governo declaradamente anti-indígena. Mas nós precisamos entender que demarcação de terra indígena e proteção da vida dos povos indígenas é uma determinação constitucional, né? É um dever de Estado e não de governo. Então, nós esperávamos, né, que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro cumprisse o que determina a Constituição, que é a proteção dos povos originários. Né? Quer dizer, o Brasil é um dos únicos países do mundo que detém, né, a pluralidade étnica que nós temos no Brasil. E isso deveria ser visto como uma riqueza, né, e não como um empecilho aos interesses políticos e econômicos. Então, a nossa ida, né, ao judiciário é justamente para demonstrar essa situação de excepcionalidade que nós estamos vivendo no Brasil.
E não é a primeira vez que pandemias, né, vitimizam os povos indígenas. Isso já foi utilizado, né, no próprio período colonial, mas foi também utilizado num passado bem recente, durante a ditadura militar, onde os militares presenteavam os indígenas com roupas contaminadas por vírus. Então, nós temos um histórico já de sobrevivência e de resistência neste campo. E nós não temos a menor dúvida que essa omissão, ela é sistemática, né? Quer dizer, é uma omissão que entrega os povos indígenas ao risco concreto de extinção. Então, na medida em que nós temos comunidades inteiras já, né, com a presença desse vírus, e mesmo assim não há por parte do governo federal nenhuma posição concreta no sentido de proteção dos povos indígenas, isso nos preocupa muito. É por isso que nós estamos indo ao Supremo, para buscar essas medidas, e também não estamos descartando em acionar os organismos internacionais. Na semana passada, nós enviamos já um relatório ao relator da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas e também à relatora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apontando para esses números que estão crescendo demais. Se você for ver os números da CESAI, os números de indígenas infectados é bem a menos, É porque justamente a CESAI não está contabilizando os indígenas fora das cidades, fora das aldeias, Então, esse Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, formada pela PIB, tem justamente essa missão, de trazer esses números, mas também trazer essas histórias de trajetórias de vida. E nós estamos perdendo muitas lideranças importantes para o movimento indígena, lideranças que foram importantíssimas no período da Constituinte de 87, 88, e nós não queremos mais que os nossos anciões, que são os nossos troncos, eles fiquem sofrendo por essa pandemia que não foi provocada pelos povos indígenas. Acho que a principal mensagem que os povos indígenas têm é justamente de chamar a atenção à importância de proteger os territórios indígenas, a importância de se respeitar a biodiversidade da natureza. Então, essa pandemia ela traz justamente essa reflexão, que é uma reflexão que os povos indígenas há muito tempo vêm fazendo e vem chamando a atenção da sociedade envolvente para a importância que esses territórios desempenham no equilíbrio da humanidade como um todo. Certo. Para o pessoal que está assistindo, também para eles terem dimensão da gravidade da situação, no artigo que eu vou deixar linkado aqui, que é o artigo que o doutor escreveu na Folha, ele já falou alguns dados e eu vou adicionar só a taxa o índice de letalidade entre indígenas, doutor? Que a média no Brasil está em 5,6% de taxa de letalidade e na população indígena essa taxa é muito maior, é de 9,6%, Então, aí, para a gente encerrar, eu queria fazer a seguinte questão, doutor. Dependendo, primeiro, já tem relator essa ação no Supremo? Ainda, até o último momento que eu tinha olhado, não tinha ainda sido autuado. Embora nós protocolamos ontem à noite, de segunda-feira, ainda não tinha sido autuado. Nós esperamos que isso aconteça hoje, porque logo depois o Supremo vai entrar em recesso, Uhum. Então, nós aguardamos ainda ter a designação do relator ainda hoje. Certo. A depender aí do curso dessa discussão que vai ser na Justiça, e também do curso da pandemia em si, e a persistir essa inação do governo Bolsonaro, a articulação vocês pensam em levar essa questão de eventual responsabilização do presidente em si, caso aconteça aí, infelizmente, o genocídio de vários povos? Com certeza, nós já estamos, inclusive, a PIB lançou, há cerca de 3 semanas atrás, uma chamada para que todos os indígenas e as pessoas que são aliados da causa indígena possam nos encaminhar relatos e depoimentos de violações de direitos dos povos indígenas neste contexto de pandemia. Então, nós estamos com um WhatsApp específico e um e-mail específico, e as pessoas estão enviando seus vídeos, seus áudios, tanto indígena quanto não indígena, porque nós estamos compilando essas informações, esses relatos, e a ideia é, a partir deste documento,
ele possa instrumentalizar eventual ação, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. E, a dependendo daquilo que chegar para nós, existe sim uma possibilidade de acionar, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional pela omissão, né, sistemática em não proteger a vida dos povos indígenas. Certo, para a gente entender, essa questão dos povos indígenas diz respeito exclusivamente à União, né? Não tem nada que o governo da Amazônia, por exemplo, deveria ter feito ou poderia fazer para participar dessa discussão. Em regra, né, as questões relacionadas aos povos indígenas têm afetação federal, de fato. Mas quando se trata da questão de saúde, quer dizer, são atribuições, como se diz, de ambos os entes, né? Tanto do município, quanto do Estado, quanto da União Federal. É lógico que tudo isso, nós temos uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é um órgão federal vinculado ao Ministério da Saúde, e cabe a ele a coordenação da política indigenista da saúde indígena, né? Então, nós temos aí essa competência já direcionada à União Federal. Não obstante, prefeitos e governadores podem, né, em suas localidades, de acordo com a realidade regional, também estar adotando, né, medidas específicas para os povos indígenas. Mas, em regra, essa atribuição ela é direcionada ao governo federal. Tá certo, doutor. Tem alguma coisa que eu não questionei aqui, que o senhor quer aproveitar o espaço para colocar? E além dessa questão da pandemia em relação aos povos indígenas, o que mais estaria aí na pauta prioritária da APIB? Para a gente acompanhar. A pauta prioritária da APIB sempre foi, né, a demarcação dos territórios. Hoje, ainda o Brasil tem um déficit muito grande, né, dos processos demarcatórios. Muitos povos ainda estão acampados em beiras de estradas, em fundos de fazenda, aguardando a regularização de suas terras, né? Esta é, sem dúvida, a principal pauta da APIB. Mas, nesse contexto de pandemia, quer dizer, essas questões vieram à tona. Então, mesmo a DPF tendo esse recorte, né, da situação de extrema vulnerabilidade dos povos indígenas neste contexto da pandemia, nós entendemos que, para proteger a vida dos povos indígenas, é necessária a adoção de medidas que protejam seus territórios. Quer dizer, a vida e a identidade dos povos indígenas são coisas indissociáveis do seu território. Então, nós temos que ter essa compreensão. E aí, é por isso que nós estamos pedindo essas medidas de proteção coletiva, né? Porque você proteger as terras indígenas, necessariamente você vai estar protegendo as vidas que estão ali. E eu acho que as pessoas precisam entender, né, que terra indígena não é terra de índio, é bem da União, é patrimônio público brasileiro. Então, além de ser um patrimônio público federal, as terras indígenas desempenham um papel fundamental no equilíbrio climático, no equilíbrio da humanidade. Então, defender demarcação de terra indígena não é só uma missão dos povos indígenas, né? Deveria ser a missão de todos os brasileiros e todas as brasileiras, porque é um patrimônio público federal, né? Inalienável, imprescritível, e, além disso, os povos indígenas estão ali cuidando desse território. E, cuidando desses territórios, eles estão contribuindo também para o bem-estar das pessoas, inclusive que vivem nos grandes centros urbanos. Eu acho que essa consciência socioecológica é fundamental para as pessoas poderem entender o movimento e a luta e a resistência dos povos indígenas no Brasil. Perfeito, doutor. Eu vou agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu vou deixar o canal aberto também para a gente continuar dialogando sobre essa ação. Vamos acompanhar a tramitação e divulgar tudo no GGN. Se tiver novidades, manda para a gente. E parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que o Supremo faça alguma coisa, né? Claro, eu quero agradecer muito o espaço, né? E lembrando que essa é uma petição encabeçada pela PIB, mas que está vindo aí junto com 6 partidos políticos, né? Citar o PSB, o PSOL, o PCdoB, o Rede, o PT e o PDT.
São partidos que, no primeiro momento que nós contactamos, né, os seus escritórios de advocacias, eles prontamente aceitaram aderir à petição que foi construída a muitas mãos. Então, agradecer a todas as pessoas que colaboraram, né, e contribuíram, e todos os juristas, né, que nos ajudaram na elaboração e construção deste documento jurídico, que é, como eu já disse, tem um simbolismo político, histórico muito importante para os povos indígenas. Perfeito. Eu estou com a petição, eu vou deixar esse vídeo, mais uma matéria com os dados completos e a petição anexada para todo mundo acessar lá no site, tá bom? Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Até mais.